de nota, então tá beleza. Então, pessoal, para quem está pegando a aula gravada, eu esqueci aí de gravar um tempinho atrás, mas só dei um geral da disciplina. E só para falar que as presenças, né, elas vão ser dadas de forma na aula mesmo, que todas as aulas são síncronas, mas para quem não pode assistir a aula, que deve ser você aí que não está vendo agora, pode apresentar o mapa conceitual da aula. O link vai estar lá no Moodle. Para cada aula vai ter um link específico que vai estar em aberto, tá? Então você pode aí colocar quando você quiser. Mas o ideal, né? Vocês sabem, né? Quem não está assistindo a aula aqui comigo, né? Nos horários, se não tiver uma disciplina, sabe que chega uma hora que a coisa desanda, né? De deixar essa aula muito para trás e não participar. Além disso, a gente também vai ter lista de exercício, que vai ser basicamente a principal forma da nota, e também uma coisa que eu estou adotando desde o PSE, não vou dar prova teórica de marcar horário aqui, nem nada. Mas a gente vai ter uma divisão aqui de um trabalho em grupos, onde vocês vão buscar aí algum artigo científico sobre um tema aí que eu vou dar, e fazer uma análise crítica. Então, fazer um texto, uma monografia, uma apresentação. Tá, mas aí a gente vai falar disso em seguida. Então, é basicamente isso que a gente tem de avaliação. Só passar aqui. Então, como eu falei, a gente tem essas duas partes, né? As listas são 4 listas, uma para cada módulo daqueles que eu mostrei para vocês, e a análise crítica que vão ser 2, tá? Então, vou esperar avançar um pouquinho com a matéria, mas a gente está com 54 alunos e eu gostaria de grupos assim vou colocar 5 pessoas, né? Então, que vai ter vários grupos aí, onde vocês vão buscar esses artigos e vão fazer essa leitura e revisão. Artigos relacionados aí ao que a gente tem aqui na disciplina. Mas fiquem tranquilos aí que a gente vai discutir mais isso. Então, a maior parte da nota vem da lista, mas também essa análise crítica tem um peso bom, tá? Então, aqui esse LE vai ser a média das 4 listas aí que vão ter data para ser enviada e análise crítica também. Depois eu mostro no cronograma aqui da disciplina. Agora, né, isso daqui eu fiz na época do PSE, mas agora vocês estão com aquela plataforma Minha Biblioteca, que vocês acessam lá pelo Siscad, e tem ótimos livros, né? Eu costumo usar bastante o Hibbler, que é um dos principais, mas eu tenho bastante coisa da minha época, né, das minhas apostilas. Como isso aqui é um conceito bem básico, né, bem universal, eu tenho algumas coisas dessa época. E, só para dar um parênteses, porque às vezes a gente fica muito preso em livro e tem apostilas boas, que é mais voltada aqui para o ensino, né? Já tem esse caráter mais didático, só para dar destaque nesse primeiro aqui em cima, tá? Que é um curso de resistência dos materiais, uma apostila desse professor aqui, o Sérgio Proença, que vocês conseguem baixar aqui, tá o link, depois eu passo aqui a planilha para vocês, está também no plano de ensino, vocês acessam lá no Siscad, tá bom? E algumas outras opções online, tá? Mas, como agora vocês estão com essa plataforminha biblioteca, o Hibbler, o Beer, né, de resistência dos materiais, então atende bem, e eu uso bastante aqui o Hibbler. Eu acho que ele é o mais didático, tem uma versão mais atualizada, então acho que é melhor aí para acompanhar. Para coisas a mais, tá? Que vocês precisam, quer ler uma outra explicação, de material de apoio mesmo, tá bom? Tudo que precisar da aula, depois mais para frente vai precisar de uma tabela disso, uma tabela daquilo, eu vou fornecendo para vocês, tá bom? Aqui depois eu vou colocar essa planilha também lá no Moodle para vocês, mas a gente está aqui, ó, 1º de setembro, né? Por mais que a gente atrasou aí 2 semanas para começar, eu acho que só aqui que eu acabei colocando
Deixa eu ver se eu não coloquei um feriado aqui. Não. Não, achei que eu tinha colocado aqui o 2 de novembro. Não, então tá certinho. Então a gente tem aí todas as nossas 30 aulas, aí eu contabilizando com o exame final também, que vai ser só, né, primeira semana do ano que vem. Mas como vocês podem ver aqui, a gente acaba a aula lá para o dia 10 de dezembro. Então, talvez a gente até pode dar uma adiantada nesse exame, vocês não... Espero que ninguém fique, né, que ninguém precise, mas se a gente pode conversar nisso. Então, Ô, só para vocês... Fábio, Oi, pode falar. eu acho que dia 15 de outubro é dia do professor, não sei se é feriado ou não. Vou checar aqui. Eu posso até ver aqui no calendário. Porque quando eu Eu- fiz, eu fiquei com a impressão que eu tinha esquecido de um feriado mesmo. Uhum. Não, não, 15 de outubro, uma sexta-feira, aqui no nosso calendário oficial não está como feriado, não. Ah, não, então Infelizmente, beleza. infelizmente, vocês têm poucos feriados de quarta e sexta, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sexta-feira mesmo é só 24 de dezembro. E dia 8 de, não, 24 de dezembro. Então, assim, tá aqui mais ou menos os nossos módulos. O menorzinho que a gente tem é da parte de flambagem, mas aí eu vejo se eu complemento alguma coisa. E no final aí de cada módulo, né, o nosso primeiro aqui é de cisalhamento, aí eu dou até a outra semana para entregar essa lista, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, termina aí no dia 15 de setembro, que é só para dar um exemplo, tá? 15 de setembro, que é uma quarta-feira, aqui estaria, por exemplo, dia 17 de setembro, que seria aí na sexta. Mas aí a gente pode flexibilizar isso daqui, tá? Eu coloquei mais aqui que seria na semana seguinte, a entrega semana seguinte do término de cada módulo, tá bom? A lista, até sexta-feira aí eu já coloco a primeira lista, mas, né, precisa aí de um tempinho para vocês verem fazendo, mas a intenção eu estou dando aí um prazo não muito depois do final, porque a intenção é que vocês vão fazendo a lista meio em conjunto com o final da aula. Então, por exemplo, até o final dessa semana a gente já vai ter aí falado de uma parte de cisalhamento. Então já dá para dar uma olhada na lista e falar, acho que dá para fazer esse, acho que dá para fazer esse, né? Então, não para fazer aí no final. Lista individual, tá bom? Para entregar tudo explicadinho, né? Quero aí a resolução digitalizado e coloca para mim e aí eu corrijo tudo, tá bom? E aí, no final do segundo módulo, então a gente tem aí cisalhamento, depois linha elástica. No final do segundo módulo, repara que tem uma semana aqui, que são 2 aulas, quarta e sexta, que vai ser, aqui está a apresentação dos artigos, tá? Mas não é para vocês apresentarem já. O que eu quero que vocês façam é o seguinte, dentro desses 2 temas, eu vou mostrar onde vocês podem pesquisar, quero que vocês procurem esse artigo e tragam na aula, para vocês me mostrarem, né? Ó, eu vou fazer desse, entendeu? Então, se quiser, a gente pode conversar antes também, mas aí vai ter uma aula específica para a gente falar, ver isso. Porque o que aconteceu? No PSC, muita gente, teve alguns grupos que acabaram pegando mesmo. Então, para a gente evitar. Então, aí vai ser um artigo sobre um desses 2 temas, tá? Que aí depois eu delimito melhor com vocês. E depois mais uma aula para ajudar vocês, né? No entendimento. Ah, professor, não entendi direito o que é essa parte, o que quis dizer com isso. Então, para a gente discutir um pouquinho esse artigo, para depois vocês fazerem o trabalho escrito, tá bom? E eu não vou, como a gente não tem, eu não consigo falar assim para vocês. Dia, sei lá, 15 de outubro, todo mundo aqui na aula para apresentar. Não, é impossível, né? Porque ó, hoje mesmo a gente está com, acho que 40 pessoas, nossa turma tem 54. Então vocês vão fazer o trabalho escrito e depois vão gravar aí essa apresentação para mim e disponibilizar, tá bom? Eu gostaria que, né, se fosse possível e se vocês permitissem, que fosse disponibilizado também para os demais alunos, né?
para todo mundo ver e a gente fazer aí um arquivo disso, tá bom? Que eu acho que é interessante aí vocês verem o trabalho do outro. Mas assim, lógico, se vocês quiserem, senão fica aí só como avaliação minha. E aí essa seria a primeira análise crítica, depois a gente entra em flambagem. Vai para a parte aí que dá um pouquinho mais de trabalho, que é a parte de estudo das tensões, que eu quero aprofundar um pouquinho mais do que eu fiz no PSE, que foi curtinho, né? E depois a gente tem aí no final da disciplina essa parte aí mais da segunda análise crítica. Então, assim, vocês não vão ter prova, lista de exercício, eu espero que seja aí. Elas não são muito extensas, tá, pessoal? Não se preocupem, não. Mas tem os conceitos chaves aí. Então, né, não tem como, aliás, tem como, eu até sei aí quem copiou de quem, porque a gente adquire essa habilidade com o tempo, né, e às vezes uns erros que não fazem sentido, que se repetem, né, em outros trabalhos, mas a intenção assim, é a única oportunidade, além da minha aula aqui, é a única oportunidade de vocês aprenderem, se dedicando a fazer aqueles exercícios que contemplam aí os tópicos que vocês têm que fazer. Então, a prova aqui, eu não vejo sentido da prova, uma prova com tempo. Assim, tem muitas metodologias para tentar fazer vocês não colarem que eu não acredito. Mas, então, assim, isso vai muito do bom senso de vocês, de fazer, de tentar resolver os exercícios. Vim tirar dúvida comigo, então todo início, fim de aula, vocês estão com alguma dúvida, a gente tira, sem problema nenhum, tá bom? Também podemos marcar horário fora de aula, geralmente, eu coloquei até lá no plano de ensino, na segunda-feira é o melhor dia para mim aí para tirar essas dúvidas. Então, eu tenho aula aí quarta, quinta e sexta, mas sexta tarde eu vou estar fazendo um curso, terça geralmente tem um monte de reunião, quarta também tem reunião, então segunda-feira seria aí o melhor dia. Então, sei lá, se programem aí, a gente pode ir marcando esses encontros. Beleza? Entenderam aí? Ficou alguma dúvida sobre a organização da disciplina? Então, beleza. Depois eu coloco essa planilha ali no Moodle, tá? Eu organizo o Moodle, sendo bem detalhadinho agora, tá, gente? Essa primeira aula, para vocês entenderem aí o processo, né, que a gente vai trabalhar. Eu organizo o Moodle por semana, tá? Então, assim, primeira semana, crio lá um tópico, aí coloco lá, assim, as aulas, o slide eu vou acabar colocando quando eu terminar ali o tópico. Então, assim, acho que facilita aí a organização de vocês pensam, não fui na aula de tal semana. Então fica mais fácil de organizar do que fazer um amontoado aí de links para vocês. E aí, só para pincelar, acho que vocês já devem ter feito isso em alguma disciplina, só para mostrar para vocês o que é um mapa conceitual, para aqueles que não vierem na aula, né, e tiverem aí que entregar. Não é nada muito extenso, não é nada muito complicado, tá? Eu só quero ali, em função daquela aula que eu dei, o que vocês extraem daquilo lá. Né? Então, assim, o tema de hoje foi cisalhamento. Aí pode colocar fórmula, um esquema, né? Então é sempre aí esse conjunto de informações em cima de um tema central, com uma relação aí de causa e efeito, como se relacionam, né? Não é, tá? Não é para fazer um resumo do dia. Já aconteceu isso. Pessoal, professor, eu faço um fichamento, né, da aula, copio que tem gente até que copia, né, o que eu estou passando ali, e aí escaneia aquilo e me manda. Não é a intenção, tá bom? Não precisa ser isso, mas assim, o ideal é que você faça aí uma coisa mais resumida, que a gente consiga bater o olho e entender aí o que você está fazendo, tá bom? Mas de novo, né, só para quem não está assistindo a aula de forma síncrona aqui comigo. Então, eu tenho alguns exemplos, aqui um método de como você fazer,
tá? Que aí vocês podem olhar com mais calma e ver como é que faz. Não precisa também, tem muitos, né, que talvez até extrapolam, né, mas tenta aí ser conciso, tenta ser objetivo, mas também, né, pegar os conceitos principais aí da aula, que eu acho que isso é o que eu quero, tá? Quero ver se você assistiu àquela aula mesmo que você não estava presente. Esse é o objetivo aqui desse mapa conceitual, tá bom? E aqui só alguns exemplos, eu vou colocar esse slide aqui para vocês, né? Mapa mental de vacinas, que está na moda, né? Então, a gente tem algumas ideias, mas isso daqui vocês acham aos montes. Pode ser à mão, pode ser num programa aí que vocês tiverem facilidade, no PowerPoint, no Canvas, enfim. Tem várias possibilidades aí. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa aí a gente pode conversar sobre. Tá bom? Pode ser à mão e assim tá mais que bom. Beleza? E aí, falando dessa análise crítica, né, que vai ser aí uma parte da nossa avaliação. O que seria uma análise crítica? Né? E por que eu falo uma análise crítica, ou até resenha, né? Tem gente que tem, dá para ter essa interpretação. A gente tem que, o que eu quero é que vocês procurem aí um trabalho científico relacionado ao tema, tá? Depois eu vou passar, tá? Aqui eu estou passando só um pouco por cima. Depois eu vou mandar um roteirinho aí para vocês dessa análise. Então eu quero que vocês achem aí um trabalho científico, pode ser publicado em nessas revistas, né? De pesquisa. Então que vocês expliquem, né? Por ser uma análise crítica, não é só um resumo. Eu quero que vocês expliquem, né? E que correlacionem aí com o que vocês viram na aula. O que vocês vão ver, e é óbvio que vai ser assim, porque aqui a gente está começando, né, no conhecimento. Vocês vão ver assim, ó, esse artigo ele fala de flambagem, mas assim, do que a gente viu na aula, parece que é só o nome. O resto é uma coisa totalmente diferente, e aí, pelo menos para vocês identificarem até que parte, né, vai a sua disciplina, e eu quero também que vocês tenham um contato, né, do que vai além do que a gente vê aqui. Então, como que as coisas são aí mais na prática para esses assuntos que a gente está tratando, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam, vai ter aí, tem uma certa dificuldade no sentido da linguagem, e por isso que eu estou marcando aquela aula para a gente discutir esses artigos que vocês trouxeram, né? Ver as possíveis dificuldades, mas vocês vão ver que pode ser em português, se tiver facilidade em inglês, pode ser em inglês. Então, é esse contato aí que eu quero que vocês tenham, né? E é um trabalho em grupo, pode ser apresentado por um, apresentado por dois, enfim, todo mundo apresentando uma parte. Eu quero, né, que vou te mostrar onde vocês podem pesquisar da casa de vocês, que vocês têm acesso. E além do texto escrito, né, tem essa apresentação que eu vou pedir aí por volta de uns 15 minutos, tá bom? Não sei se alguém falou aí para vocês ainda, mas além daquela plataforma da minha biblioteca, né, acho que até dá para achar alguns artigos lá. A gente tem essa página aqui, que é a página de periódicos da CAPES, para vocês entenderem, tá? No mundo aí científico, nas pesquisas, nós temos revistas, né, famosas, vocês com certeza já ouviram falar, principalmente agora em pandemia, né, tá? Mas vocês já ouviram falar de, sei lá, Nature, Science. Isso são revistas famosas. E são revistas de um impacto muito alto, porque, por exemplo, eu vou lá, verifico, faço um experimento, como está sendo feito aí com esses testes aí de eficácia de vacina, faço esse experimento e quero publicar isso. Só que assim, né? Hoje nós sabemos, estamos aprendendo aí por meio das fake news que a gente vive hoje, que publicar em qualquer lugar a gente publica. Eu posso escrever aqui qualquer besteira e colocar na internet e falar, publiquei. Mas não é assim que a gente funciona no meio acadêmico. A gente manda isso para um conjunto aí de professores, né, que compõem aí o editor, a edição de uma revista,
E aí eles analisam. Falam, não, isso faz sentido, isso não faz, isso está certo, está errado. Explica melhor isso precisa ser melhor explicado. Ou seja, quando saem esses artigos, já passou por várias verificações, então ele é confiável. E a gente tem revistas para tudo nessa vida. Então tem revista da estrutura de aço, revista da estrutura de concreto, de madeira, da flambagem, sei lá. Tem para cada microtópico que a gente tem aí no mundo científico, a gente tem uma revista. E aqui, chegando, né, no que eu quero falar, essa página de periódicos, do portal de periódicos da CAPES, é uma página que vocês têm acesso, né, e os periódicos vocês podem entender como revistas, né, que vocês conseguem acessar com o e-mail institucional de vocês. E é interessante, né, não só para isso, mas eles vão ter aí revistas de todas as áreas. Vocês podem achar alguns livros também e vários artigos. Então, assim, você pode digitar ali, sei lá, flambagem de pilares metálicos. E ele vai te dar aí uma gama de resultados, por exemplo. Então, ó, aqui está o site, tá? periódicos.capes.gov.br, mas depois, chegando perto lá da época da análise crítica, eu retomo isso aqui com vocês. O que eu estou falando isso hoje é só para vocês já tentarem fazer o acesso, tá? Aqui no site da UFTM tem como fazer esse acesso, tá? Tem aqui esse acesso CAFE, tá? Que vocês conseguem entrar aí escolhendo a UFTM, botando o seu login e tudo mais. Vocês conseguem acessar. Então, só para vocês verificarem se vocês conseguem mesmo, para não chegar lá na hora e encontrar algum problema, tá bom? Então, assim, ó, a princípio de orientações gerais da disciplina é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Qualquer coisa? Ao fim da primeira análise crítica, a gente vai ter que fazer um seminário também? Ou é Sim. só no final do semestre? Não, é um para cada, tá? Então, aí depois a gente dá aí um prazo, vocês gravam e mandam para mim, beleza? Tranquilo. Então, deixa eu só abrir aqui o meu outro programa aí que eu... E vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, a gente vai começar a nossa disciplina falando de cisalhamento, tá bom? E o que é o cisalhamento, onde atua, mais ou menos, e quais as aplicações, né, que a gente tem para o caso da nossa tensão de cisalhamento, que vai ser uma tensão que a gente vai falar a seguir. Rapidinho, gente, só organizando as coisas aqui. Então, na verdade, antes da gente começar a falar de cisalhamento mesmo, a gente vai fazer só uma pequena revisãozinha da parte de tensão normal. Que provavelmente foi o que vocês começaram a ver lá em resistência 1. Né? É aquela parte quando a gente começa a entender o que é uma tensão, o que é um esforço normal, na verdade, né? Que vai ser a somatória de todas as tensões que a gente tem na nossa seção. Só que aí. Pedi. Agora sim. Então, quando a gente começa a falar, né, e descobrir o que é tensão, e como é que eu acredito que vocês viram, mas é alguma coisa aí mais ou menos nesse sentido. Quando vocês começam a ver tensão normal, na verdade a gente começa a trabalhar com aquelas barras sob solicitação axial. Ou seja, aquelas barras que só tem tração ou compressão. Um exemplo, né, que a gente pode ter, por exemplo, essa minha barrinha engastada com uma força normal lá na extremidade.
certo? Então, essa força normal na extremidade, nessa força horizontal, nesse caso, a gente tem uma barra aqui na direção horizontal e a minha força está na mesma direção, então, por isso, uma barra solicitada axialmente, né, na direção do seu eixo. Então, a gente tem essa força horizontal, porém, quando a gente vai falar de esforço normal, que quando a gente começa a fazer diagrama, o que a gente fala sempre é, bom, fiz um corte aí na minha seção, né? E aqui no caso, esse meu corte S1 que está aqui. E olhando para essa minha seção, então fazendo o corte olhando para a seção, o que a gente tem na verdade é essa minha força normal, que eu considero ela aplicada no nosso centro de gravidade aí da nossa seção, tá bom? Então assim, isso é como a gente começa a ver lá em mecânica, né? Então a gente corta, vê o esforço que tem lá dentro, só que a gente sabe que, e hoje a gente sabe que, e eu espero que vocês saibam que, a força normal ela nada mais é do que a somatória de todas as forças normais, né? Todas as forças aí normais à superfície da minha seção que atuam nessa seção toda. Então a nossa definição de tensão ela vem, na verdade, dessa parcela de força normal que atua em um determinado pedacinho aqui de área, então eu estou considerando aqui um pedacinho de área que eu chamo de ΔS, e consequentemente nela eu vou ter aí um pedacinho dessa minha força normal que está distribuída aí ao longo de toda a minha seção. Então a minha definição aí mais básica aí dessa minha tensão normal, vou fazer uma coisinha aqui, da minha tensão normal, que é o σx, eu acabo considerando essa relação entre esse pedacinho de força normal que está atuando neste pedaço aí de área, né, esse ΔN sobre o ΔS, então, porque tensão é a força dividida pela área, só que de forma que essa minha área tenda a zero. Ou seja, eu quero saber aí a parcela de força que atua por unidade de área ou que atua exatamente em um ponto. Então, a definição aí mais geral que a gente tem, né, da nossa tensão normal é essa, né? Qual é a força que está atuando em um determinado ponto. E aí a gente viu o quê? E vocês viram o quê? Ao longo de resistência 1. Que para esse caso aqui, da minha barra submetida à força axial, e só força axial, as minhas tensões elas se distribuem de uma maneira mais amigável, né? Então ela tem uma distribuição aí que se aproxima aí da uniforme. Ou seja, né? Se eu olhar, ó, pessoal, para avisar para vocês, a minha tela aqui, geralmente ela funciona bem. Mas às vezes a gente pode ter algum probleminha na hora de escrever aqui. Então aí eu peço um pouquinho de paciência. Então se a gente olhar para a nossa seção transversal, e aqui eu estou desenhando como se fosse a minha barra de lado, tá bom? Se eu olhar para a minha seção transversal, eu tenho, né, e hoje vocês sabem, que a minha tensão ela vai estar distribuída aqui de maneira uniforme. Ou seja, essa minha tensão aqui, ela pode ser simplificadamente calculada por essa tensão média, que é o que a gente chama, que é distribuída aí uniformemente. Parece a mesma coisa? Porque é a mesma coisa, tá? Neste caso. Mas a definição ali de cima, ela vai falar qual é a tensão que está atuando num ponto. Né? Então, é uma definição geral. Nesse caso aqui, que seria da minha tensão normal média, deixa eu colocar aqui. Tensão
tensão normal média, que é a força normal dividido por área, é uma aproximação, mas uma aproximação que corresponde bem a essa nossa realidade, tá bom? Aí o que vocês viram também depois? Que eu acredito que vocês viram aí no final da disciplina. Vocês viram que no caso da tensão, quando a gente tem momento, a gente também tem tensão normal. Então as forças, elas são aí os pedacinhos de força, né, que é a nossa tensão, elas ainda são alinhadas na direção aí normal da seção, que é o que a gente tem aqui, né? Que é o que a gente tem aqui, né? Tá na direção normal. Só que elas são distribuídas de maneira linear, né? Então ela aumenta ou diminui ao longo da altura da seção. Então que dá aquele formato do diagrama de tensão para o caso da flexão. Tá bom? Então assim, o que é importante aqui a gente entender? Por que eu estou falando, já que a aula é cisalhamento, porque eu comecei de tensão normal? Porque a nossa definição de tensão de cisalhamento ela é bem parecida com o que a gente tem aqui. E, na verdade, ela vai acontecer de duas formas diferentes, tá? A depender do tipo de solicitação que a gente tem. A gente vai falar, assim, do cisalhamento direto e do cisalhamento transversal. Então, a gente vai ter essas duas possibilidades. Eu quero que vocês pensem o seguinte. A minha tensão normal, ela é um pedacinho de força que atua normal à nossa seção transversal. E ela pode se distribuir na minha seção de maneira uniforme, tá? Que é o caso aqui da tensão normal, né? O caso dessas barras que só tem aí força na direção horizontal, ou ela pode se distribuir, né? De maneira linear para o caso do momento, tá bom? Então isso daí mas é tudo tensão normal. É tudo aí forcinha saindo da seção. O que a gente vai ter no cisalhamento aqui também é a mesma coisa. A gente vai ter o cisalhamento direto e o cisalhamento transversal. Os dois vão ser o tal do cisalhamento, né, que é o que a gente vai discutir. Mas eles vão aí se distribuir de formas diferentes e é isso que a gente vai conversar aqui nessa primeira parte da nossa disciplina. E aí vamos começar falando aqui do cisalhamento direto. E um exemplo aqui para vocês entenderem o cisalhamento direto vamos supor que vocês colocaram aí 3 bloquinhos do jeito que está alinhado aqui no canto superior esquerdo, tá bom? Então, 3 tijolinhos, tá? E vamos pensar o seguinte, os 2 tijolinhos de baixo aí apoiados no solo e esse de cima aqui apoiado em cima dele. Agora vamos supor que nós vamos aplicar aqui uma força vertical. Uma força vertical F aqui para baixo. E aí vamos tentar entender aí, pensar mais ou menos o que poderia acontecer. Se a gente pensar assim, ó, vamos pensar um movimento bem brusco mesmo. Então, como se a gente estivesse aí dando uma pancada nisso. Então vamos supor que isso daqui está bem fixo, tá bom? E se a gente começar a empurrar esse meu bloquinho para baixo, vocês conseguem ver que pode aparecer aqui a possibilidade de ter um corte aqui nessa minha seção. Então, como se eu empurrasse esse pedacinho aqui de dentro, do meio, né, para esse espaço que está aqui embaixo. E o cisalhamento, e aí vocês vão lembrar também de que esforço interno a gente tem força normal, momento e cortante. O fato da gente ter a força cortante, e o nome aí não é à toa, é que ele tem esse sentido de fazer uma seção de corte, de cortar a minha seção no lugar aí, na direção que ela atua. Então, se eu só extrair esse quadradinho aí, que teoricamente pode ser cortado da minha
da minha superfície, supondo aí que ele não vai quebrar por flexão, né, antes, mas supondo que ele vai ter essa quebra por cisalhamento, e vou desenhar aqui do lado, só para dar o nome aqui, ó, vou chamar de A, B, C e D, tá bom? E aí é esse bloquinho que eu estou desenhando aqui do lado. A, B, C e D. Então, se eu extrair esse meu bloquinho, lembra quando a gente fazia qualquer conta aí de equilíbrio de força, ou até conta para fazer o nosso diagrama, quando a gente fazia algum corte, a gente sabe que se minha estrutura toda está em equilíbrio, qualquer pedaço que eu extraia dela também vai estar em equilíbrio, contanto que eu considere todas as forças que tem que ter no meu problema. Então, por exemplo, ó, vocês concordam que para esse meu retângulozinho aí, no caso é um mini paralelepípedo, ele está em equilíbrio, eu vou ter que ter, tem uma força F para baixo, eu vou ter que ter forças verticais na direção oposta para que o equilíbrio aconteça. Então, muito provavelmente, né, se eu estou aplicando essa força bem no meio, e a gente vai assumir que sim, a gente vai ter aqui uma força de F sobre 2 para cima, e aqui F sobre 2. Tá bom? Então, o que nós temos, né, na verdade, são forças cortantes, né, são forças que estão aí direcionadas na mesma direção, tem a mesma direção da minha seção transversal, que estão aí alinhadas com a minha seção transversal, e por isso elas são forças cortantes. Então, a minha força cortante nessa seção, em cada uma dessas seções, vai ser aqui o F sobre 2, tá bom? Então, por exemplo, né, então isso aqui é um caso clássico de onde a gente tem esse cisalhamento, e ele tem a força cortante, né, que vai ser o início aí do nosso cisalhamento, mas que ela se distribui aí um esforço que aparece como esforço cortante na minha seção. Então, essa é a relação que vocês têm que ter, tá bom? Então, força normal e momento vão gerar tensão normal. Quando a gente fala de cortante, aí a gente vai ter o cisalhamento. E o que vai ser o cisalhamento mesmo? Vamos pegar de novo aquele exemplo da barrinha, só para a gente ter um paralelo disso. E pode ver que eu peguei aqui a mesma barrinha que eu botei no slide anterior, só que agora eu botei uma força vertical ali na extremidade. Beleza? Aí, vou fazer de novo o corte naquela minha seção S1, em qualquer lugar aí do meio. Vocês concordam que, se eu for fazer ali o corte e vou extrair essa parte aqui, ó, tá? Imagina que essa seção aqui é o que eu estou desenhando aqui. Então, vocês concordam que aqui eu vou ter, para que esse segmento aqui, ó, este segmento se mantenha em equilíbrio, eu vou ter que ter aqui uma força vertical, tá? Que eu vou chamar aqui só de VY, tá? Só para indicar. Rapidinho. Vou ter uma força vertical VY, e eu coloco aqui esse Y só para indicar que ele está na direção vertical, como esforço interno, de forma que o meu VY é igual aí, numericamente, a Y, beleza? Então essa é a minha força cortante que atua na seção. Mas da mesma forma que a gente viu lá no caso da força normal, essa minha cortante, que é um esforço interno, ele é fictício, né? Então, porque na verdade ele é uma resultante de todas as forças que atuam nessa direção. E aí a gente entra no nosso conceito de cisalhamento. Então, se a minha tensão normal é a força normal distribuída na área, o que a gente tem aqui no cisalhamento é essa força na direção aí da seção transversal, paralela aí, né, a seção transversal, distribuída na seção.
E aí a gente tem aí uma definição bem parecida. Por quê? Se ela está distribuída em toda a minha seção, a sua definição ela é basicamente o seguinte, bem igual aí o que eu fiz antes. Você tem um pedacinho aqui, eu vou fazer um pouquinho maior, porque eu não consigo desenhar. Eu tenho um delta VY, tá? Então um pedacinho aí dessa minha força, que atua num pedacinho dessa minha seção, né? Que tem um total aqui de área S, beleza? E aí, a minha tensão de cisalhamento, que aqui a gente vai diferenciar usando aqui a letra tal, tá bom? Então, ó, tal, tá, gente? E tensão sigma. Fique atento a isso, porque depois a gente vai vendo o pessoal escrevendo. Acha que a minha letra aqui, obviamente, também não é das melhores, mas às vezes as pessoas acham que é até a mesma coisa, tá bom? Então é importante aí a gente diferenciar um do outro. Então a minha tensão de cisalhamento, ela vai ser essa relação aí entre o pedacinho de força com o pedacinho de área, fazendo aí um limite do ΔS tendendo a zero. Tá bom? Então essa é a nossa definição. Então repara assim, é a mesma coisa do que a gente tem para a nossa tensão normal, né? Então é uma força dividida por área. Então, de novo, né? A gente vai ter a mesma unidade, vai ser Newton por metro quadrado, Newton por centímetro quadrado. Só que aqui a gente contabiliza a nossa força na direção aí da seção. A gente pode ter também, né? Aqui a gente só tinha uma força na direção Y, mas caso a gente tenha alguma força na direção aqui Z, né, por exemplo, VZ, você pode ter uma outra componente de tensão de cisalhamento, né, em outra direção. Mas vamos com calma, né? Falar com esse tempo seco aqui tá difícil, gente. Então, deixa eu ver, tá aqui, aí. Então, ó, só para ter uma definição. Tensão de cisalhamento, intensidade da força, ou força por área que atua na tangente da área ΔS. Então, aquela forcinha distribuída por área. E aí, vou voltar para aquele bloquinho que estava aqui, ó. Esse bloquinho aqui de cima. Beleza? Então, imaginem que eu estou pegando esse desenho aqui. Então, o que a gente tinha era mais ou menos isso, né? A força F aqui, para baixo. E aí, para manter o equilíbrio, a gente tem, que eu vou colocar como V, tá? Mas vocês sabem aí que o V é o F sobre 2. Então, vou ter a força cortante de cada lado. E aí, o que diferencia aí, né? O cisalhamento direto, a gente tem essa distribuição de forma uniforme na minha seção. Ou seja, e aí depois a gente vai discutir mais como a gente chega nisso. Deixa eu só... Então, na verdade, o que a gente tem, a minha tensão, ela é distribuída de maneira uniforme ao longo de toda a minha seção. Deixa eu ver o nome que eu dei aqui. Vou colocar tal só mesmo. Então, assim, essa minha forcinha em vermelho, que é a força cortante, que é aquela que a gente tira do diagrama, enfim, vocês já estão cansados de conhecer. Isso é uma simplificação. O que acontece de fato é que nós temos, né, essa superfície que tem possibilidade de corte, a gente tem tensões, né, de cisalhamento que atuam em toda essa nossa superfície. E aí a gente vai ver mais para frente também que o cisalhamento e a força cortante,
ela atua, é até assim, não que seja um paradoxo, mas ela, enquanto ela existe entre as duas seções, significa que essas seções estão aí, por mais que elas estão tendendo a destacar, né, a ter esse corte, na verdade, elas estão aí sendo solicitadas nessa direção de cortar, mas não estão, né, basicamente. Então, é uma solicitação no sentido aí de fazer esse corte entre as duas superfícies, mas significa que elas estão aí conversando de um lado com o outro, tá bom? Então, outra coisa que eu falo bastante aqui, acho que falo em resistência 1, enfim, a gente sempre que tiver aí alguma solicitação, a gente vai ter uma tendência de criar um esforço dentro da nossa estrutura. Parece óbvio, mas eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. Pensa numa viguinha isostática, né? Uma viguinha com um apoio fixo, um apoio móvel, tá? Se você não der nenhuma solicitação, se você não aplicar força nenhuma, a gente não vai ter nenhum esforço lá dentro dela. Se não aplicar nenhuma forcinha, não vai aparecer nada nos diagramas. Agora pensa nesses 3 bloquinhos. A partir do momento que eu comecei a empurrar ele para baixo, e que ele tem essa tendência de ter o corte, então nessas seções de corte aparecem tensões que resistem a esse esforço, tá bom? E o cisalhamento direto, ele vem dessa situação onde eu tenho uma ação e as superfícies que vão resistir essa minha força estão na mesma direção. E existe essa troca direta. A gente vai falar mais disso na próxima aula, tá bom? Então, a gente tem essa troca aí direta entre os esforços. E aqui, nesse caso, tá? A gente vai ter o seguinte. Essa minha tensão de cisalhamento, a gente também pode simplificar ela como uma tensão média, que seria... Vou colocar aqui isso. De forma aqui que a gente tem uma distribuição uniforme das tensões na nossa seção, tá bom? Então, assim, hoje eu só queria mostrar para vocês, né, como a gente está começando hoje também, só queria mostrar para vocês o que é a tensão de cisalhamento, que vai ser o nosso objeto de estudo, e que vocês tenham essa relação sempre na cabeça. Ó, estou falando de cisalhamento? Estou falando de força cortante, tá? E essa força cortante distribuída aí pela área da minha seção, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui alguma... Ah, tá. Isso daqui é o funcionamento básico das nossas ligações, sejam elas aí por parafuso, ou ligações coladas, enfim, soldadas. E para ver se vocês fazem aqui esse paralelo, né? A gente falou do bloquinho empurrando, mas eu quero que vocês pensem aqui, ó, em 2 chapinhas metálicas. Vou pegar aqui esse caso aqui. Então, aqui, 2 chapinhas conectadas aqui por um parafuso. Tá bom? Que está aqui entrando. Então, a gente fura as 2 chapinhas e passa o parafuso ali no meio e aperta. Tá bom? E aí, vamos supor que essa minha barrinha que tem uma conexão no meio, ela está sendo tracionada, que é o que a gente tem aqui. Tá bom? Estou puxando aí de cada lado. Beleza? Se a gente olhar para a nossa chapa, e lembra, né, quando a gente faz corte de seção, se o nosso problema aqui está em equilíbrio e ele tá vendo, ó, F para um lado e F para o outro, F para um lado e F para o outro, então está em equilíbrio. Então, se eu olhar para
cada chapa separada, ela também tem que estar em equilíbrio. Então, se eu olhar aqui para a chapa de baixo, por exemplo, né, aqui está o furo, ela vai transmitir pelo parafuso uma força, né, que está na mesma direção dessa minha força F, certo? Então, para estar em equilíbrio, tem que ter uma força aqui na outra direção. E aí, tudo bem, para a chapa, se vocês olharem, ela é uma força na horizontal, né? Só que se eu olhar para o parafuso, eu vou desenhar aqui do lado, peraí. Então, se eu olhar aqui para o parafuso, peraí que ficou rapidinho. Então, ó, se eu olhar para esse esquema aqui de parafuso, tá bom? Então, ele vai ser aqui, supondo aí uma seção circular, beleza? O que a gente tem? Na verdade, a gente tem uma troca de esforços, né? Lembra que essa força que está sendo solicitada, ela é horizontal, e aqui o meu parafuso ele está aí na direção Y, por exemplo. Né? Sei lá, X e Y. Como se essa daqui fosse a minha direção X. Beleza? Então, se vocês observarem, essa minha força de transmissão de uma chapa para outra, ela vai ocorrer por meio do parafuso. Então, ela vai percorrer o parafuso. E se ela tem que transmitir uma força aí de intensidade F na horizontal, consequentemente, ela vai ter que passar aqui pela minha seção transversal do parafuso. Então, que aqui seria o V, que vai ser igual a F. E aqui, gente, reparem que ela vai estar atuando tangente a essa minha seção aí que eu desenho parafuso, né? Que é uma seção aí na horizontal e coincide com uma situação de força cortante para essa seção. Então, o que a gente tem nesses parafusos é essa tendência de corte. Então, quando a gente faz essa tração, e supondo que vai romper o parafuso. Então, a grande parte das verificações que vocês vão ver lá para frente em metálicas, tem madeiras também, que a gente fala bastante, parafuso até metálico, estão relacionadas com a tensão de cisalhamento. E esse cisalhamento direto, de forma que a nossa solicitação ela está na mesma direção do esforço que atua lá dentro da minha seção, tá bom? Outras situações, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente tem duas chapas coladas, né, duas tábuas de madeiras coladas. O que vocês podem perceber? Bom, o esforço ele tem que caminhar de um pedaço para o outro da estrutura. No caso aqui do parafuso, ele caminhou pelo parafuso. Então, ele aí estava aí no parafuso. Se a gente tem a cola, a gente tem essa superfície de contato, que é onde vai ser transmitido esses esforços. Então, o que vocês podem ver, por exemplo, se a gente tem aquela força, né, a força de tração que a gente está puxando, essa minha força aqui é o que vai ser transmitida para o outro, para outra chapa, só que, na verdade, ela ocorre de forma distribuída aí na minha seção. Dá um zoom aí. Então, ela ocorre aqui, ó, de forma distribuída na minha seção. Na forma aí de uma tensão de cisalhamento. E aqui, só para fazer uma distinção, tá?
Isso daqui é o que a gente chama de cisalhamento simples. Já explico por quê. E esses casos de baixo, de cisalhamento duplo. Por que cisalhamento simples? Porque o nosso esforço que está sendo aplicado nessas barras, né, no nosso sistema, ele está indo todo para uma seção de corte, tá? Que é uma seção onde, ou de contato, onde ela pode sofrer aí esse cisalhamento. No caso do duplo, repara que aqui a gente tem uma chapa a mais. Na verdade, a gente distribui o nosso esforço em duas seções que vão estar sob o efeito do cisalhamento. Então, repara que aqui, nesse segundo caso, a gente vai ter... Deixa eu desenhar aqui o parafuso de novo. Então, se eu pegar no caso de cisalhamento duplo, o que a gente tem são duas seções com uma determinada aqui força cortante, mas essa força, na verdade, aqui, ela vai ser metade aí para cada lado, né? Para cada trecho. Tá bom? Mas assim, pessoal, isso daqui a gente está só numa aula inicial, tô passando alguns conceitos. Depois aí a gente vai retomar isso, vai falar bastante de seção de corte. Mas eu quero que vocês, o que eu quero que vocês guardem? Cisalhamento tem a ver com força cortante. E cisalhamento é muito importante para ligação, tá? E ligação de modo geral. As coisas aí se manterem conectadas e não quebrarem, cortarem, ou ter essa superfície aqui de corte. Tá? Guarda o nome força cortante. Ele chama isso aí por esse motivo. Beleza? Então assim, pessoal, hoje é só o início aqui da nossa parte de cisalhamento. Na aula que vem, a gente vai falar de deformação por cisalhamento e retomar aqui alguns conceitos. E o cisalhamento direto a gente não vai falar muito, a gente vai ficar mais no nosso transversal e outros problemas. Beleza? Eu vou fazer a chamada agora. Deixa eu só abrir aqui o Syscad. Ó, pessoal, aqui vai aparecer uma presença só, porque aqui no Syscad eu tenho que lançar. Primeiro é das 10h50. Deixa eu ver aqui. Depois das 11h40. Porque é uma teoria e uma prática. E aí depois eu vou duplicando, tá? Aí, vamos lá. Ó, viu aí o que vocês preferem. Se quiser falar, se quiser abrir o áudio para mim é mais fácil, mas se quiser escrever também não tem problema. Aline. Presente. Ana Elis. Ana Júlia. Presente. Arthur Henrique. Presente. Arthur Reis. Presente. Camila. Presente. Eduardo. Felipe. Presente. Fernando. Presente. Felipe. Eu falei errado. Era eu. Mas eu tô presente. O Felipe. Tá. Os dois Felipe estão presentes. Beleza. Gabriel. O I tá Augusto. presente. Os dois estão. Entendi. Gabriel Augusto presente. Gabriel Reis. Giovana. Presente. Glauber. Presente. Guilherme Manóquio. Presente. Guilherme Santos. Presente. Guilherme Souza. Presente. Hugo. Presente. Igor. Presente. Jéssica. João Victor Gonçalves.
João Vitor Gonçalves, João Vitor Alberani, João Wagner, Johanna, Presente. Júlia, Presente. Karina, Laís, Presente. Leonardo Scatolin, Presente. Leonardo Cabreira, Presente. Leonardo Manóquio, Presente. Lucas Basbus, Presente. Luca de Aquino. Tá, Karina, vi aqui. Marco Antônio Kovalop, Colavolpe. Perdão. Deram risada porque eu falei errado. Não desconto. Marco Antônio Farias Rios, Maria Gabriela, Mariana Presente. Foresto. Maria Gabriela. Isso. Tá. Mariana Foresto, Mariana Vieira, Presente. Matheus Nunes, Presente. Maiara, Murilo, beleza, Nayara, Presente. Pablo, Silva, Paulo Becker, Presente. Paulo Henrique, Pose, beleza, Pedro Henrique, Presente. Pedro Suassuna, Presente. Plínio, Rafaela, Presente. Renato, Rodrigo, Presente. Silvia, Presente. Vinícius, Presente. Vitor Donizete Presente. e Vitor Miranda. Presente. Turma grande, gente. Então, pessoal, obrigado. Até aí sexta-feira. Qualquer dúvida aí, vocês vão me chamando. Certo, obrigado, Flávio. Até sexta. Falou. Falou, professor, até sexta. Professor, você viu o que eu mandei no chat aí? A internet tinha caído. Não, beleza, Eduardo. Eu botei aqui. Beleza, então. Obrigado. Ô, viu? Flávio, Oi. o grupo das apresentações é 5 pessoas travado nisso ou pode ser mais, menos? Não, 5 pessoas, 5 ou 4 pessoas. Porque como a gente tem 54, a gente vai ter mais não, tá? Menos pode, mais não. Tá. Beleza. Tá bom? Obrigado. Falou. O Ana Fábio, Elis. Peraí. Pode falar. não, eu queria falar depois com você, você é o coordenador, não é? Só. A respeito de estágio. Tá, peraí, deixa eu só parar de gravar aqui e a gente fala. Ah, tá. Perdão.